Olá pessoal, hoje nós iremos realizar o Ground School da aeronave Twin Comanche PA-30, geralmente utilizada em voos de instrução e adaptação para aeronaves multimotora, também para voo por instrumentos. Essa nossa aeronave ela é equipada com dois motores Lycoming de 160 HPs, que nos permitem aí carregar 4 passageiros, um peso máximo de decolagem de 3.200 libras. Na nossa atual configuração, esse cockpit aqui, vamos ver instrumento por instrumento, começando aqui o nosso primeiro instrumento do canto esquerdo, que é o nosso amperímetro. O amperímetro, nessa aeronave, nós somos equipados com dois geradores, gerador esquerdo e gerador direito. Então, tem aqui, ó, left generator. Então, aqui nós temos o gerador esquerdo e nós temos aqui o gerador direito. Vamos manter os dois off. O gerador esquerdo localizado no nosso motor esquerdo e o gerador direito localizado no nosso motor direito. Logo ao lado nós temos o velocímetro. Velocímetro que vai dar a nossa velocidade indicada. Nessa aeronave nós temos dois tubos de pitot. Um localizado na asa esquerda e um no nariz. Somente um tem aquecimento, que é o do nariz. Nosso velocímetro aqui é importante ressaltar que, diferente dos monomotores, nós temos umas linhas diferentes. Como vocês podem ver aqui, nós temos a Red Line e nós temos a Blue Line. São duas linhas diferentes, mais utilizadas em aeronaves bimotoras. Então os conceitos aqui, o nosso Twin Comanche, vendo ali pelo final do arco branco, nosso Twin Comanche ele estola a uma velocidade de 69 milhas. As velocidades do Twin Comanche são em milhas, então 69 milhas é a velocidade de stall com flap. Sem flap é nosso começo do arco verde, então está ali 79 milhas. Logo à frente nós podemos ver a Red Line. A Red Line, pessoal, como nós podemos ver aqui, é a VMCA da nossa aeronave, tá? É a velocidade mínima controle no ar. Ou seja, abaixo dessa velocidade eu não tenho pressão dinâmica o suficiente para utilizar os comandos da minha aeronave, por exemplo, a aileron. E então eu não consigo controlar ela de maneira apropriada caso eu tenha uma pane de mono. Tá? Ou seja, não existe ar o suficiente passando no meu aileron para que eu possa manter minha aeronave estabilizada, tá? Com um pane de mono. A red line aqui coincide também na velocidade de melhor ângulo de subida, que também coincide com a nossa rotate. O que é rotate? É a velocidade ideal para rodar a aeronave. Logo mais à frente, nós temos a blue line. A blue line é a velocidade de melhor razão de subida single engine, ou seja, monomotor. Caso eu tiver uma pane de mono, a velocidade que eu tenho que manter, que vai me garantir uma segurança e uma subida monomotor, é a blue line. E a blue line aqui, pelo manual, nos garante aí uma subida de pelo menos 260 pés por minuto, caso de pane de mono, nas piores condições possíveis. Um pouco mais à frente, nós temos ali nossa velocidade de uso de flap máxima de 125 milhas. E, para a operação de trem de pouso, velocidade de 150 milhas. Então, as próximas velocidades que nós temos aí seriam lá o nosso limite do arco verde, né, que é 205 milhas, 195 milhas, e nosso arco, nossa velocidade nunca exceder de 230 milhas. Um pouco mais à frente, então essas são as velocidades de operação do nosso Twin Comanche. Geralmente na aproximação nós vemos aí com 120 milhas, tá? Já configurado para o pouso. E na curta final nós começamos a desacelerar para 105 milhas, que é a nossa Blue Line. E então, cruzando a cabeceira, a gente efetua as reduções propriamente ditas e fazemos o flare e tocamos normalmente. Isso sempre aproximando sem flap. Do lado nós temos nosso horizonte artificial, utilizado mais para os voos instrumentos, necessitando da bomba a vácuo em funcionamento. Logo após nós temos o nosso altímetro. E então nós temos o nosso giro, né, a nossa bomba a vácuo, checar a sucção do giro. Nós temos duas bombas vácuo localizadas, uma no motor esquerdo e outra no motor direito. As duas precisam estar operando. Quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Tá? Pressão aqui tem que estar sucção tem que ter entre 4 e 5.
Mais um pouquinho do lado nós temos Manifold Pressure. O que é Manifold Pressure? Manifold Pressure é a pressão de admissão de combustível, né, nos nossos cilindros. Nós temos dois indicadores. Como nós estamos voando uma aeronave bimotora, nós temos aqui a indicação do right e nós vamos ter a indicação do left logo atrás. Quando nós estamos com o motor cortado, a pressão que tem que estar indicando aqui é a pressão atmosférica do local que nós estamos. Caso não haja uma indicação aí acima de 25, de 20, nós temos que dar uma checada que pode ter alguma obstrução aí no nosso tubo de admissão. Ou seja, então está correto ter uma indicação positiva aqui. Logo abaixo, instrumentos do motor, nós temos aqui o nosso tacômetro. O tacômetro que ele é responsável por mostrar a RPM do motor. Tratando de uma aeronave que nós temos o passo dela variável, ou seja, manete azul, para controlar a RPM do motor, eu vou mexer na manete azul. E para controlar o Manifold Pressure, eu vou mexer na manete preta. Tá? Em solo, nós iremos mexer somente na manete preta. Não existe a necessidade de mexer na manete azul. Mas, quando nós temos alta rotação do motor, ou seja, manete preta toda à frente, e eu quiser ajustar RPM, eu vou mexer somente na manete azul. Logo embaixo nós temos o nosso Fuel Flow. Fuel Flow mostra para a gente o fluxo de combustível que está indo lá para o nosso motor, controlado na nossa manete de mistura, manete vermelha. Então a aeronave aqui nós podemos controlar mais coisas do que o normal, diferente de um monomotor, que nós temos somente a manete preta, que é de potência, e a manete de mistura, e nem a indicação de Fuel Flow nós temos. Então aqui nós temos a indicação de Fuel Flow. Sobre os parâmetros do motor dessa aeronave, quando a gente der tudo à frente, ou seja, motor, passo e mistura tudo à frente, nós temos que ter no mínimo 25 polegadas aqui, 2.700 RPMs e, dependendo da nossa altitude, seguindo aqui a nossa tabelinha, né? Sea level nós temos que ter 14 de fuel flow, 2.000 pés nós temos que ter aqui 13, 4.000 pés 12, 6.000 11, tá? Nós temos que seguir aqui, são os mínimos de cálcio para saber se nosso motor está operando normal ou não. Logo aqui do lado nós temos o turning bank, nós temos o giro direcional, nós temos o nosso climb. Aqui nós temos o nosso instrumento de VOR, tá? Lock. Nós temos o CDI, nós temos o glide também, utilizado para o ILS. E aqui do lado nós temos o painel de rádio da nossa aeronave. Então, começando pelo ADF, comunicação 1, nave 1, que é para sintonizar VOR e ILS, com 2, transponder, e nós temos aqui nosso quadrante de manetes. Do outro lado, eu vou ter tudo duplicado aqui, né, como instrutor da aeronave. Mas aqui do lado nós temos os parâmetros do motor, então nós temos os liquidômetros em cima, logo abaixo oil pressure, pressão do óleo, logo embaixo nós temos temperatura do óleo e nós temos a temperatura do cilindro, né, CHT, Cylinder Head Temperature, ou seja, a temperatura na cabeça do cilindro. Passando para baixo, nossos controles de switches. Então nós temos aqui nossos switches, começando pela Master, né? Master, do lado magnetos do motor esquerdo, magnetos do motor direito. Starter, o starter para funcionar, a gente puxa ele, né? A gente puxa ele e joga para o lado do motor que a gente quer acionar. Logo do lado nós temos aqui as fuel pumps, bombas de combustível. Então motor esquerdo, motor direito. Rotating beacon, tá? Nossa luz anti-colisão. Position lights, que seriam as luzes de navegação. Luz de painel de instrumentos. Logo aqui nós temos as landing lights. Então, landing lights da asa esquerda, landing lights da asa direita. Aquecimento do pitot. E os geradores. Esses dois switches aqui, deve estar meio escuro para ver. Então nós temos dois switches aqui, que são os geradores da nossa aeronave. E a alavanca de trem, onde fica? A alavanca de trem fica localizada aqui, tá? Velocidade de operação máxima trem de pouso 150 milhas, para estender e para utilizar estendido. O ideal é que a gente abaixe o trem de pouso aí com 140 milhas para efetuar a redução da aeronave propriamente dita.
Ah, se eu mexer com a alavanca do trem de pouso, em solo, com a bateria ligada, vai tentar recolher o trem de pouso? Não, não vai tentar recolher o trem de pouso. Nós temos um relé de segurança localizado no trem de pouso do nariz, que ele detecta a pressão, né, ou a força da aeronave agindo sobre o pneu. Então ele não recolhe, mas a partir do momento que a gente tirar o pneu, tá, a gente tirar a aeronave do solo, o trem de pouso vai ser recolhido automaticamente. Nós temos aqui as 3 luzes de indicação de trem embaixo, então vou ligar a bateria para vocês verem. Então tá aqui, ó, Tree Green, ou seja, as 3 estão baixadas e fixadas, e é basicamente isso. Aqui para o lado do quadrante de manetes, né? Então manete potência, passo e mistura. Nós temos aqui os call flaps, tá? Call flaps são aletas de arrefecimento que nós abrimos aqui na carenagem do nosso motor, ou seja, uma abertura, tá? Para que o motor consiga resfriar. Se é puxado, é aberto. Para eu fechar, eu simplesmente venho aqui e empurro o call flap. Então fechei o call flap do motor direito, fechei o call flap do motor esquerdo. Então para abrir é só você puxar e puxar. Tá, agora está aberto. Logo embaixo nós temos o ar alternado, Alternate Air, tá? O ar alternado não dá para ver muito porque ele é uma bolinha preta, é só puxar aqui. Quando eu puxo essa bolinha preta, nós mudamos a admissão do ar que está sendo realizada pelo motor, geralmente utilizado em pane. Como esse motor não tem carburador, nós temos um motor injetado, nós não vamos ter ar quente como nós estamos acostumados nos monomotores. Nós vamos ter ar alternado, tá? Porque não vai existir risco de formação de gelo, porém a gente pode ter uma obstrução no nosso tubo de admissão de ar, então a gente parte para o ar alternado para solucionar uma pane aí provável de motor. Logo aqui do lado nós temos a alavanca de flap, que é bem simples de usar. Para baixo o flap desce, para cima o flap sobe e ele é comandado, a gente deixa em neutro aqui. Onde eu vejo a posição do flap? É bem simples, a gente tem um indicador aqui, próximo à manete, wing flap, position takeoff e full down. Só temos essas duas posições aqui na nossa aeronave. Logo aqui do lado nós temos o ELT, que é o Emergency Locator Transmitter, ou seja, é um dispositivo que fica na aeronave. Quando você atinge o solo, faz um pouso forçado, automaticamente ele aciona e fica emitindo um sinal de rádio para que consigam localizar a aeronave. Do lado nós temos o painel aqui de aquecimento e painel para a gente selecionar as entradas de ar na nossa cabine. Aqui mais para baixo, não menos importante, nós temos nossa caixinha de Circuit Breakers. Circuit Breakers, eu vou abrir aqui pra gente. Abre aqui, nós temos a visualização de todos os Circuit Breakers. Vou tentar melhorar aqui a nossa visualização. Agora sim, segurando a caixinha com o meu pé ali. Então nós temos a visualização de todos os Circuit Breakers. Vou fechar aqui. Como nós voamos uma aeronave que ela é trem de pouso escamoteável, como vocês já aprenderam no seu curso aí de conhecimentos técnicos, ou seja, ela recolhe por completo. Mas e se eu tiver uma pane de bateria? Porque o atuador do trem de pouso ele é elétrico aqui no nosso caso. Como é que a gente faz para baixar o trem de pouso? Poxa, muito simples mesmo. Nós temos aqui um trem de pouso de emergência. Nós vamos abrir toda essa tampa que fica localizada do lado do assento do comandante. Vamos removê-la. E aqui nós temos o nosso meio de emergência de acionar o trem de pouso, extensão manual. Como é que faz para remover? Como é que faz para baixar o trem de pouso de maneira de emergência? É muito simples, pessoal. Primeiro nós temos que vir nos Circuit Breakers, soltar, tá? Soltar o disjuntor lá do motor do trem de pouso. Após isso, nós vamos vir aqui na alavanca, tá? E somente puxar essa alavanca para frente e o trem de pouso cair por gravidade. Lembrando que, dependendo da velocidade que a gente tiver, a extensão manual do trem de pouso vai ser muito difícil, porque vai ter um ar passando contra o deslocamento da minha aeronave. Então, pelo manual do Twin Comanche, ele recomenda que a gente realize a extensão manual do trem de pouso em caso de pane a 100 milhas. Porque a pressão dinâmica, ou seja, a quantidade de ar que vai estar passando lá pela nossa janela do trem de pouso,
vai ser reduzida. E então fica mais fácil da gente reduzir manualmente esse trem de pouso, porque vai depender somente da força do piloto para poder vencer o ar e a extensão do trem de pouso ser realizada. Então fechamos aqui o nosso compartimento de trem de pouso. Agora nós vamos pelas seletoras de combustível. Seletora de combustível, que nós temos a escolher consumo do motor direito e o consumo do motor esquerdo. Muito simples. Do jeito que nossas seletoras de combustível estão aqui, elas estão localizadas nos tanques principais. O Twin Comanche, ele possui 6 tanques. 3 do lado esquerdo e 3 do lado direito. Sendo que a gente tem um tanque principal, que é o interno. Nós temos o tanque auxiliar, que é o tanque externo. E nós temos o Tip Tank. Então, do jeito que está aqui, nosso motor esquerdo está consumindo do motor principal. Passando para o lado esquerdo aqui, nós estamos agora no motor esquerdo consumindo do tanque auxiliar. Motor direito, agora também consumindo do tanque auxiliar. Se eu trouxer toda a alavanca aqui para a esquerda, e essa aqui toda para a direita, da maneira que está, nós estamos com a seletora fechada, position off. Então vamos voltar para os tanques principais. Ah, mas e se eu tenho uma pane de mono e aí eu vou voar um tempão e eu preciso fazer uma crossfeed? Para quem não sabe, uma crossfeed é quando você pega combustível, tá? Então é quando você começa a consumir combustível de outra asa. Como assim? Por exemplo, eu quero que o motor esquerdo consuma combustível da asa direita. Então eu simplesmente vou lá e jogo o motor esquerdo para crossfeed. Então eu estou realizando o crossfeed. O que está acontecendo aqui? O motor esquerdo está consumindo o combustível da asa direita. E no caso, o tanque principal da asa direita. Então vamos retornar aqui. Então pessoal, a autonomia aqui do nosso Twin Comanche é de 5 horas e meia dependendo do método de operação. A capacidade dos tanques principais nós conseguimos aí completar com 30 galões, sendo que cada um deles utilizável 27. Os tanques auxiliares, cada um capacidade com 15 galões e os tip tanks 15 galões. O consumo médio da nossa aeronave aqui é de 10 galões por hora de voo, tá? Consumo médio aí 10 galões por hora de voo por cada motor, ou seja, totalizando aí 20 galões em média. Vamos transformar isso para litros? Cara, em média 60 litros por hora de voo. Não é muita coisa, sendo que uma aeronave bimotor que consegue aí um cruzeiro de 160 milhas, tá? Muito bem. Logo aqui atrás, nós temos nosso dreno de combustível. Então, dreno de combustível, como é que faz para drenar essa aeronave? Eu escolho o tanque que eu quero, venho aqui e puxo esse botãozinho vermelho aqui. Eu vou olhar nessas mangueiras se a passagem de combustível, como é que tá, se está passando água, se tem sujeira, se não tem. Dá para ver perfeitamente. E aqui temos outra bolinha vermelha que a gente puxa, também para drenar o combustível dessa nossa aeronave. Então a gente seleciona o tanque que a gente quer drenar, então auxiliar ou principal, e puxa lá as bolinhas vermelhas. Bom pessoal, esse foi a introdução aí ao Ground School da aeronave Twin Comanche PA-30. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Nos próximos vídeos tentarei colocar mais vídeos sobre a operação da aeronave em si. Então é isso aí. Um grande abraço. Qualquer dúvida, só mandar.